Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Firme e forte. Vamos começar nossa aula número 1 de apologética. Nesse curso, nós iremos aprender sobre heresias e como combatê-las. Aqui nessa aula introdutória, nós vamos entender o que são seitas e heresias e partiremos para as próximas aulas. Espero que os irmãos cresçam e se desenvolvam na presença do Senhor, ok? Lembrando que eu já mandei um vídeo, tá lá, sobre o que é apologética. Aqui, irmãos, não é de caçar confusão, que a gente é tentar salvar alguns do engano. Por mais gentis que sejam eles, por mais carinhosos que sejam as pessoas. Vamos lá. Seitas e heresias. Vamos lá. Conceito. Existem alguns conceitos que são perigosos. O primeiro conceito é o pluralismo religioso. É a ideia de que existe uma religião universal, que ela se manifesta em cada religião. Então, por exemplo, Deus se manifesta em todas as religiões de acordo com o conhecimento, de acordo com a característica cultural de cada povo. Então, Deus, ele é Deus no islamismo, no hinduísmo, no ateísmo, no cristianismo. O importante é que cada um seja fiel na sua doutrina. Que o que vai salvar a pessoa, na verdade, é a fidelidade à doutrina que ela crê. Cara, que esse argumento é terrivelmente contrário às escrituras sagradas, ok? Então, por exemplo, existem pessoas, mas eu conheço pessoas fiéis e fervorosas em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Tem que lutar para que as pessoas conheçam a verdade. Vamos lá. Segunda questão que nós temos que definir, irmãos, são definições. O que é seita? Seita é um grupo doutrinário ou conjunto de pessoas que professam uma crença diferente daquela que é considerada genuína. Uma verdadeira facção, parte da comunidade fechada, um partido. Então, por exemplo, vamos falar de seita no mundo cristão. Quando a gente fala do cristianismo, a gente fala do cristianismo hoje. Hoje existem seitas e ideias que são maiores do que as ortodoxas. Mas quando a gente fala de seita, a gente pensa no conceito geral, olhando toda a história da igreja de Cristo até agora, e vejam quais grupos que tomaram decisões que são contrários à visão geral dos cristãos genuínos, a visão geral dos cristãos genuínos. Por exemplo, os judaizantes, com todo o peso da lei, é uma seita, porque é uma escolha pequena que foi combatida em Gálatas, que tenta transformar toda a igreja. Os quáqueres, na sua maneira de viver, ok, santidade, muito importante, mas na maneira de se isolar do mundo, é uma seita, certo? No sentido de que eles estão querendo viver um padrão que nós só viveremos no céu. Entre outros grupos céticos, né? Céticos não, seccionários de seitas. E heresia são doutrinas antibíblicas definidas pelo grupo. Então, heresia, existem seitas e seitas heréticas, ok? Por exemplo, existem grupos que creem diferente de nós, mas a maneira dele viver não é contrária à palavra de Deus. Vou dizer um exemplo assim de pessoas que cultuam igrejas nos lares. Vamos pegar um exemplo. Existem igrejas nos lares que todo instituído tem liderança, tem comunhão, tem ceia, tem trabalho, e eles vão cultuando de lar em lar, com uma rotina fixa de cultuar, não a leve vontade. É uma seita, porque é um grupo pequeno que vai contra a maioria, mas não heréticos, ok? Heréticos é se julgar toda a igreja como diabólica, coisa do tipo, beleza? E existem grupos que, além de ser céticos, são heréticos. Por exemplo, a pessoa que define que quem come carne de porco vai para o inferno, perde a salvação, perde a comunhão com Deus, é menos amado por Pai. Aqui nós temos uma heresia, porque vai contra os princípios bíblicos. Quais são as características de uma seita e de uma heresia? Normalmente eles passam por 4 ramos.
Vamos lá. O primeiro ramo é a adição. Existem outros livros, existem outras profecias, existem outras normas que são santas. Exemplo, o livro dos Mormons, os escritos de Ellen White, as eclípses papais, os documentos, as revelações de um profeta, ok? Isso são heréticas. Subtração são aqueles que retiram coisas da pessoa de Cristo, principalmente. Por exemplo, dizem que Cristo é somente homem, que Cristo é somente Deus, que Cristo é um mestre, um profeta. Ok? Muito bom. O povo da multiplicação, que quer que a salvação seja por obras, somente por obras, nada menos por obras. Ok? E o de divisão, que tenta sempre dividir a igreja de Cristo, que não consegue se relacionar com nenhuma pessoa de que não seja do seu grupo, que todo mundo é pecador, menos a igreja dele, menos o pessoal dele. Então aqui nós temos essas questões. Normalmente as heresias passam por esse caminho. Okay. Quais são as outras marcas de uma igreja herética? Revelações extrabíblicas, e quando eu digo revelações extrabíblicas, nós não estamos falando dos dons de profecia, de interpretação, não, onde doutrinas reveladas. Aí eu senti de Deus que para ser salvo eu tenho que andar descalço, coisas do tipo. Segunda questão, uma falsa base de salvação, uma salvação baseada em obras, baseada em votos, baseada em dinheiro, uma esperança enganosa, promete coisas que a Bíblia não promete, e quando não cumpre, coloca a culpa na fé das pessoas. Ambiguidade doutrinária, aqui não tem uma definição bíblica certa, revelações especiais, entendeu algum texto novo, diferente de todo o contexto da tradição, uma cristologia deficiosa, não tem estudo da Bíblia, ou a Bíblia é segmentada, uma estrutura organizacional escravizadora, debaixo de maldição, de luta, exploração financeira, denúncias contra os outros, sempre os outros são culpados, sempre está pior lá fora, e sincretismo. Sincretismo são as misturas das religiões. Então, por exemplo, em igrejas que meditam, não meditam na palavra, né? Meditar, pensar na vida, refletir sobre si mesmo é bom, mas tentar limpar a mente dessa maneira não é recomendado. Tem igrejas que tem sal grosso, copo de água, ventre e tantas outras coisas. Fica aqui, meus queridos irmãos, as marcas de uma igreja herética. Espero que os irmãos tenham aprendido e crescido na presença do Senhor. Um forte abraço.